Nosso boa noite a todos os nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs, aos senhores, às senhoras, aos jovens aqui presentes. Queremos saudar a cada um em particular, suplicando ao Supremo Árbitro dos Mundos, ao grande arquiteto do universo, que possa nos iluminar, que possa nos abençoar na noite de hoje e que efetivamente nós possamos dar um passinho além na construção de nossa personalidade, de nossa vida, do nosso ser, nessa caminhada rumo ao Supremo Criador do Universo. Então, ao grande arquiteto do Universo, nós pedimos que esteja conosco na noite de hoje e agradecendo a esta Casa de Orações, a Sociedade Espírita Perseverança Salvadora, a sua direção, a todos os nossos irmãos, trabalhadores da casa, a todos que frequentam, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui em Carazinho. Saudamos a todos e gostaríamos também de dar uma palavrinha à minha companheira que sempre vem comigo, a minha esposa, a Diva, porque nós temos um trabalho na região e no primeiro semestre em torno de 18, 20 casas, no segundo semestre também, e ela nunca acha que o tempo está ruim, o que vai chover, o que o sol está muito quente, ou é muito frio, e está sempre comigo. Agradeço sempre a minha companheira da vida, que tantos anos juntos, e isso dá uma força muito grande para nós no trabalho, quando não precisamos sair sozinhos para a estrada, enfim. Então, ao Supremo Senhor do Universo, somos eternamente gratos. Princípios básicos da doutrina espírita é o trabalho que nós vamos fazer na noite de hoje. Mas inicialmente nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre alguns itens que são comuns no dia a dia de nossa existência, de nossa vida, rotineiro para cada um de nós, mas sempre é fundamental que nós possamos conversar um pouquinho, sempre nos ajuda a nós pensarmos um pouquinho mais. Lá atrás escuta bem, o som está bom lá atrás, tá bom? Beleza. Então nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o ministério da maternidade. E já falamos então sobre ministério da maternidade. Sobre essa questão é importante nós pensarmos, e nós dizemos assim que se a vida de uma mulher, digamos assim, não teve objetivo nenhum, não valeu para nada, mas valeu para criar os seus filhos, dedicar a seus filhos a sua vida, desde as coisas mais simples, como levantar à noite, trocar a fraldinha, ou então estar doente, dar um remedinho, levar à escola, comprar uma roupinha, enfim. Se a vida não valeu para nada, mas valeu para abraçar o filho seu, já valeu a existência. É lógico que muito uma senhora, uma mãe pode fazer na vida além de criar o filho. Agora, o ministério da maternidade é um compromisso de extrema importância, porque o Senhor do Universo nos confiou, ou nos confia, ou nos confiará os filhos, e um dia Ele vai nos perguntar: o que fizestes daqueles pequenos que lhe confiei? Então é um compromisso muito sério. Então é importante nós pensarmos sobre isso e aprimorar cada vez mais esse nosso relacionamento, essa nossa preocupação com os filhos nossos, a fim de bem encaminhá-los e observar e atender a cada um em particular, porque embora às vezes filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas são personalidades muitas vezes totalmente opostas, e nós não podemos tratar seres desiguais de forma igual. Um às vezes amadurece com 15 anos, 18 anos, outro vai amadurecer com os 30 anos de idade, o outro, quem sabe, não amadurece. Então nós precisamos nos dedicar aos nossos filhos, com muito carinho e com muito amor. É bem verdade que há muitas mães que têm no seu íntimo a certeza, a segurança desse compromisso. Agora também, assim como tem aquelas mães que têm esse compromisso, essa segurança, também tem aquelas que não têm noção do compromisso de mãe, não têm noção do que é gerar um filho perante as leis divinas. Tanto é assim que lá na primeira obra da coleção de André Luiz, que são 16 livros,
E o primeiro, que a maioria dos senhores, das senhoras já leu, ou então já assistiu o filme, O Nosso Lar. Nessa primeira obra, então, André Luiz nos conta que quando está lá em um reduto de amparo e de socorro a espíritos necessitados no plano espiritual, ele foi colocado por seu instrutor no portal de entrada deste ambiente, e seu instrutor foi lá para dentro desenvolver as atividades e ficou naquele portal, ficou André Luiz cuidando, mantendo guarda naquela entrada. E aparece uma senhora maltrapilha, mal vestida, chorando, pedindo por socorro, suplicando socorro, em estado desesperador. André Luiz analisou e pensou consigo: vamos deixá-la entrar para socorrê-la, ampará-la. Mas ele precisava pedir autorização ao seu coordenador, ao seu instrutor. E quando falou com o seu instrutor, que gostaria de deixá-la entrar para socorrê-la, seu instrutor lhe falou: mas de jeito nenhum, André. E diz André para ele: mas meu irmão, não é falta de caridade nós não auxiliar essa nossa irmã tão necessitada? E diz ele: André, concentra o teu olhar no baixo ventre daquela senhora e você vai ver algo diferente. E o André Luiz concentrou o seu olhar no baixo ventre daquele espírito que estava maltrapilho, mal vestido, choroso, pedindo socorro, e chamou-lhe a atenção vários pontos enegrecidos no baixo ventre, na região do baixo ventre, em forma circular. E o André perguntou então ao seu instrutor: mas o que é aqueles pontos? Diz ele assim: aqueles pontos, cada um deles é um aborto que ela cometeu. E quando ela se viu descoberta, então, ela começou a gritar e blasfemar, e dizer palavrões e ofender, e dar gargalhadas, e saiu correndo e gritando. E então seu instrutor disse ao André Luiz: ela queria entrar aqui para causar prejuízo no ambiente em que nós estamos socorrendo irmãos que desejam ser socorridos. Então, o ministério da maternidade, a bênção de uma fecundação no útero materno, tem um valor astronômico, porque gera a vida. E além de gerar a vida, nós precisamos gerar o bom caminho para aquele filho seguir. Porque o nosso filho é assim como um brotinho tenro, fraquinho, de uma arvorezinha que começa a crescer, e nós precisamos conformá-lo, bem conduzi-lo, ajeitá-lo, para que ele possa então se encaminhar na vida. Então é um compromisso nosso. E quando falamos em ministério da maternidade, com certeza precisamos assimilar também o ministério da paternidade. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais nos dizem que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, Ele deu ao Filho 2 corações para dele cuidar, a fim de facilitar o trabalho de educação dos filhos. Então é o casal para auxiliar. Muitas vezes a mãe tem que assumir sozinha, muitas vezes há pais que têm que assumir sozinho, mas o normal são 2. Então nós temos que assumir sozinho, o pai e a mãe, e é fundamental que nós tenhamos essa consciência de que o trabalho será dobrado, mas consequentemente também as bênçãos dos céus serão muito ampliadas. Então é importante nós pensarmos sobre o ministério da maternidade. Não podemos esquecer de falar também sobre o lar, sobre a família. Nós sabemos que o núcleo familiar é um amparo dos céus que Deus em seu amor colocou para auxiliar a humanidade em sua evolução. Porque é exatamente no lar, na família, em casa, que nós vamos conseguir retemperar o nosso ser, reenergizar o nosso ser, para que no dia seguinte possamos enfrentar os embates de cada dia, porque todos os dias nós temos que fazê-los. E a Joana de Ângeles, na sua coleção psicológica composto de 16 livros, um deles, o título é Vida, Desafios e Soluções. Então todos os dias de nossa vida se apresentam desafios para nós, e precisamos nós então
encontrar as soluções para esses desafios. E como nós vamos encontrar as soluções se nós não estamos bem? Então, às vezes nós chegamos no final do dia esgotados, entregues, cansados, e a gente até acha que no dia seguinte não vai ter condições de nos reerguer, de seguir a jornada, seguir a caminhada, e uma boa noite de sono, em paz em nosso lar, no dia seguinte nós reiniciamos a jornada da vida com muita alegria, com muita satisfação, com bom ânimo, com vontade. Então o lar é fundamental, a família é fundamental. Nós não podemos esquecer ou negligenciar em relação à família essa instituição, este cadinho que Deus permitiu que fosse a célula de amparo a cada um de nós. E o apóstolo amigo Tiago nos deu uma recomendação com poucas palavras, bem simplesinha, mas que, se nós entendermos, tem um valor muito grande, quando ele disse assim, que a cada dia bastam os seus males, a cada dia basta o seu mal. E daí nós analisamos a mensagem de Tiago e a gente pensa, mas será que a nossa vida é só mal? Na verdade não é isso que ele quis dizer. Ele quer nos dizer que nós temos que nos preocupar com o futuro, com certeza. Que nós temos que analisar o nosso passado para, em cima dos erros do passado, construir os acertos no futuro. Mas que, sobretudo, nós precisamos concentrar o nosso pensamento e as nossas ações no dia presente, no dia de hoje. Porque o dia de ontem foi e o de amanhã é um outro dia. Mas nós precisamos concentrar o nosso trabalho, o nosso pensamento, as nossas ideias, o nosso raciocínio no momento presente. Porque se não for assim, nós vamos estar aqui presente de corpo, mas de pensamento bem longe. Vamos estar pensando no filho que está lá em casa, o que ele está fazendo, no esposo que quem sabe está viajando, na esposa que de repente está com uma outra atividade, pensando no problema do dia a dia, e aí nós estamos fora de sintonia com o momento presente. Nós precisamos nos situar e nos concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Por isso Tiago nos disse que a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta o seu compromisso. Então cada um de nós precisamos aproveitar esta mensagem e lembrar que nós vamos fazer alguma coisa, nós precisamos estar presentes de corpo, de pensamento, de dedicação, para que isto que nós vamos fazer, nós possamos fazer bem feito. Um exemplo nesse sentido me trouxe um irmão meu. Nós trabalhávamos juntos, e ele numa sala, eu na outra, e eu saí da minha sala e logo depressa, agitado, isso fazem muitos anos, para dar um recado para ele e voltar para o meu trabalho e seguir a minha atividade. E eu cheguei na sala dele, ele estava ao telefone, e eu dei o recado para ele, e ele fez de conta que eu não existia, que eu não estava ali na frente. Não me deu a mínima, não me deu bola, não estou nem aí. Eu fiquei incomodado no momento, chateado. E daí ele continuou falando ao telefone. Quando ele terminou de falar ao telefone, que ele desligou o telefone, olhou para mim assim, bem olhado, e disse: o senhor me desculpe, eu não faço duas coisas ao mesmo tempo, porque senão eu não faço bem feito. E daí, meio enjoado, dei o recado que eu queria dar, voltei para a minha sala, e o tempo foi me ensinando que ele tinha razão. Porque às vezes a gente está no telefone, e daí está falando com o ciclano, fulano, falando no telefone aqui, então tá, para quarta-feira às 10 horas, tá, tchau, continua falando aqui. Quando desliga o telefone, mas eu marquei para quarta e para quinta, para as 10 ou para as 9. Então a gente não faz bem duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que o Tiago, já naquela época, nos recomenda: cada dia basta o seu mal. Então a cada momento nós temos que nos concentrar. Assim é. Então o lar é uma bênção dos céus, porque uma noite de repouso, uma noite bem dormida, tem um valor muito grande para nós. E nós temos que dar este valor à noite.
é muito importante. Então, o lar. Agora nós temos 2 exemplos de lares, 2 extremos. E entre esses extremos, os senhores, as senhoras teriam mais 1000 exemplos para dar para nós. Vamos citar 2. Um deles, aquele lar bem organizado, bem instituído, onde nós encontramos lá um pai preocupado com o seu trabalho honesto, sério, responsável. Uma mãe preocupada com a casa, manter a habitação limpa, preocupada com os filhos, com o estudo das crianças. Quem sabe às vezes trabalhando fora para melhorar o orçamento familiar. Os filhos preocupados com o estudo, preocupados em obedecer à ordem do pai, da mãe, em bem se encaminhar na vida. Então é o protótipo de um lar perfeito. De outro lado, nós temos aquele lar, por exemplo, onde o pai é alcoólatra, não consegue mais trabalhar porque é viciado no álcool, em último grau, entra para dentro de casa, começa a brigar com a mãe, bater nos filhos, e formou-se o inferno. A mãe que de repente deveria cuidar dos filhos, ou do esposo, vai cuidar lá do dono do mercado, vai cuidar do açougueiro, vai cuidar do dono da farmácia, mas menos da família, menos do lar, enfim. Os filhos que deveriam estar estudando estão correndo rua, fazendo tudo aquilo que a gente nem gosta de referir, que não deve ser feito, enfim. Então, um lar extremamente desajustado. É um lar em expiação, onde aqueles irmãos estão ali buscando a própria redenção dentro de um sofrimento, dentro de um lar muito sofrido. Mas aí não está afastada também a misericórdia divina. Não devemos desconsiderar este lar e considerar aquele que é bem posto, bem organizado, e desconsiderar esse que é um lar desequilibrado, não. Porque todos somos filhos de Deus. E aqueles que ali estão nesse lar dificultoso, quem sabe de que regiões escurecidas do plano espiritual eles vêm, de que imenso sofrimento eles foram retirados, qual é a dimensão do seu comprometimento em outras vidas passadas. Então Deus lhe concede, neste lar em expiação, poder buscar a sua própria redenção, pagando, resgatando os seus erros através do sofrimento, para que amanhã então possam também, como estes de cá, viverem um lar harmonizado, um lar abençoado, querido, onde todos têm um respeito, uma consideração um pelo outro. Então são irmãos nossos que precisam de consideração, precisam de amparo e de muita força também. E muitas vezes habitamos um lar desta espécie, um lar sofrido assim. E se porventura alguém de nós estivermos inseridos num lar dessa espécie, nós precisamos lembrar aquilo que nos disse Chico Xavier. Mesmo que o lar se assemelhe a fornalha de fogo e aflição, suporte um pouquinho mais. Então, mesmo que o lar se assemelhe a fornalha de fogo e aflição, suporte um pouquinho mais. Porque aquele lar onde este cidadão está vivendo, um lar em sofrimento, ele está ali porque ali é seu local. Os companheiros são aqueles que ele precisa encontrar na sua redenção. Então não é para outro, é para si. Então nós temos que pensar sobre isto, com muito carinho, ter muita paciência quando esta for a situação, e lembrar sempre que acima da dor, acima do sofrimento, está Deus, nosso Pai. E que nada acontece sem o seu olhar, sem o seu amparo e sem a sua direção. E aí está o primeiro princípio básico da doutrina dos Espíritos, que é a crença em Deus, Senhor do Universo, eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom,
amoroso para com todos nós e de misericórdia infinita. Então cabe a nós ampliar cada vez mais a nossa fé em Deus, porque à medida que nós ampliarmos a nossa fé em Deus, nós vamos viver com mais segurança, vamos trabalhar com mais segurança, vamos caminhar mais decididos em nossa vida, porque nós sabemos que tudo o que acontece está sob o olhar da divina providência, e que as coisas que nos acontecem permitidas por Ele. É bem verdade que o mal não foi o Senhor do universo que construiu. Estabelecido o mal pelo homem, sofre o homem as suas consequências. Agora, mesmo no erro, Deus nos ampara. O importante é que nós temos muita fé em Deus. E Kardec, quando codificou a doutrina dos Espíritos, e quando ele compilou a obra básica da doutrina espírita, que chama-se o Livro dos Espíritos, que é composto de 1019 perguntas e respostas, a questão número 1, ele pergunta aos espíritos superiores: o que é Deus? E a resposta dos espíritos superiores é: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se nós chamarmos de Jeová, de Deus, de Alá, ou de grande arquiteto do universo, não importa qual seja o nome. O importante é que nós tenhamos a crença nesse ser que criou o universo e continua criando, Deus nosso Pai. Não podemos deixar de comentar também sobre um outro princípio básico da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: são habitados todos os globos do universo? E a resposta dos amigos espirituais é bem objetiva: sim. Uma palavrinha de 3 letras: sim. Todos os globos do universo são habitados. Por isso, pluralidade dos mundos habitados. E procurando ser fiel ao Livro dos Espíritos, nós vamos tomar a liberdade de ler para vocês a questão 55 do Livro dos Espíritos, quando diz: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade, nos dizem os espíritos superiores. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Orgulho e vaidade. Quando a gente não pensa muito sobre a vida, de repente nós até poderíamos pensar que somente a Terra é habitada por seres humanos. Mas quando nós começamos a raciocinar, nós vamos ver que é impossível. Porque quando nós temos mais de 100 milhões de galáxias, e temos mais de 100 bilhões de planetas, nós dizemos que somente a Terra é habitada. Quando o Sol é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, existem 5 maiores do que a Terra em tamanho, do que o Sol terrestre em tamanho, e que a Terra é bem menor que o Sol, como vamos imaginar que é o único planeta habitado? Então, o Sol é uma estrela de quinta grandeza e é bem maior do que a Terra. Daí, quando nós analisamos alguma coisa como o tempo, por exemplo, e a gente analisa que a gente vive em torno talvez 80 anos, 100 anos. A Dorothy está aí? Não está, Dorothy? Oi. A Dorothy me diz que é viver 120 anos. A gente acha muito tempo.
E daí quando Jesus passou na Terra 2000 anos, a gente imagina, nossa, 2000 anos, a gente nem dimensiona 2000 anos, mas o que é isto? E quando nós analisamos então Alcione é um Sol, cujo tamanho é 1000 vezes maior do que o Sol terrestre, Alcione. E sua luminosidade é 100 vezes maior do que o Sol terrestre, Alcione. Este Sol, desta dimensão, ele tem várias constelações de estrelas girando ao seu redor. E uma delas é o Sistema Solar. O nosso Sistema Solar, com a Terra e seus planetas, gira ao redor de Alcione. Nesse movimento de translação, que é em forma elíptica, o nosso Sistema Solar, com a Terra junto, para fazer uma volta ao redor de Alcione, leva 26.000 anos. Então, por aí a gente tem uma breve ideia das dimensões do universo. E então, a doutrina espírita, abençoado ensinamento que a misericórdia divina nos concede, nos fala da pluralidade dos mundos habitados. E Jesus, há 2000 anos, também já nos disse. E nós vamos encontrar essa referência lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, na página 48, no item 1, quando fala das várias moradas da casa de meu Pai. Várias moradas da casa do meu Pai. E ele disse: eu me vou para vos preparar o lugar. E quando eu tiverdes preparado o lugar, eu voltarei para levá-los conosco. Tenha fé em Deus. Tenha fé em mim. Porque se assim não fosse, eu vos teria dito: há várias moradas na casa de meu Pai. E daí nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, página 49, quando fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade dos mundos habitados, e nessa pluralidade dos mundos habitados nos fala da escala evolutiva desses mundos habitados. E quando fala da escala evolutiva, nos fala que os mundos primitivos são os primeiros na escala evolutiva de baixo para cima. Os segundos mundos evolutivos de baixo para cima são os mundos de provas e expiações, onde está incluído a Terra. E como é o segundo de baixo para cima, e a Terra é um mundo de provas e expiações, nós compreendemos então por que na Terra existe tanto mal, tanta maldade, tanto ódio, tanto rancor, tanto egoísmo, enfim. Mundos de provas e expiações. O terceiro, na escala evolutiva, depois dos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, nós vamos encontrar então os mundos regeneradores, onde o mal então é bem menor. E para lá nós caminhamos. A Terra, neste momento de estremecimento, que passa por esta seleção, está cruzando de mundos de provas e expiações para mundos regeneradores. Por isso, tanto estremecimento na Terra, tanto pranto, tanto ranger de dentes, porque o espírito humano está sendo provado para ver se tem condições de viver neste mundo melhor. E aí o convite da doutrina espírita para que nós possamos ser os construtores deste mundo de amanhã, deste mundo melhor, que nós possamos auxiliar a partir da nossa transformação moral, através do nosso crescimento moral, nós possamos auxiliar na construção deste mundo, para merecer então viver em uma pátria abençoada, onde o mal é bem menor e a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo possa ter dimensões maiores. E no dizer de Bezerra de Menezes, na mensagem cujo título é Mensagem Oportuna, transcrito no Reformador, que é o órgão, a revista do órgão federativo brasileiro, da Federação Espírita Brasileira,
no ano de 1900, outubro de 1992, Bezerra de Menezes nos diz que é chegado o momento de a Terra passar para um mundo de regeneração, e que cabe a cada um de nós buscar o aprumo moral, porque muitos espíritos que ainda são retinentes no mal, no ódio, no rancor, estão impedidos de reencarnar no planeta Terra, porque muito mal eles causariam aqueles espíritos que estão nessa caminhada, nessa jornada rumo ao bem. Então cabe a nós buscar ter um lugar neste mundo de amanhã, mas para isso precisamos trabalhar na transformação moral do planeta, iniciando pela nossa própria transformação, pela nossa própria redenção. E por isso não podemos esquecer aquilo que a doutrina espírita nos convida incessantemente: trabalhar no bem, nos transformar para melhor, e não esquecer a expressão do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim: reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. Aí está a essência do trabalho da doutrina espírita. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. E Kardec, lá em determinado momento de sua instrução, nos diz assim, que o Espiritismo é um freio em nossas paixões. A partir daí, nós vamos para frente. Mas só que nós precisamos olhar essa doutrina abençoada a partir da ótica de nossa própria transformação, de nossa melhora moral. Porque se nós quisermos corrigir o outro, como é natural, às vezes a gente assiste um trabalho, uma palestra, ou participa de um grupo de estudos, e daí a gente acha que aquilo ali é excelente para o ciclano, para o beltrano, é comum para a gente escutar isso. Mas a gente parece que não quer para nós mesmos, e o trabalho é para nós mesmos. A transformação é nossa. Enquanto nós estivermos querendo transformar os outros, nós estamos excêntricos, estamos fora do centro, fora do eixo. A doutrina espírita nos convida à nossa própria transformação. E a partir daí, então, nós podemos começar a trabalhar os demais, pelo exemplo, pela palavra, pela dedicação, pelo amparo, no trabalho mediúnico, quando os espíritos desencarnados são socorridos através da palavra e através da vibração daqueles que compõem aquela reunião, enfim. Mas para isso precisa uma caminhada, uma jornada. Precisamos mostrar que efetivamente estamos a fim dessa transformação moral, porque se assim nós não fizermos, eles vão olhar para nós e vão ver um vácuo. Vão ver que nós somos assim como o símbolo que bate e que aquele som é vazio de sentimento. Nós precisamos demonstrar que tem sentimento dentro de nós, para que eles possam se agarrar então neste exemplo, e a partir daí também buscar a sua reformação, a sua reforma, a sua transformação, e dizer para si mesmo: vale a pena, eu vou me esforçar. Então esse é o nosso trabalho. Então, para isso nós precisamos lembrar desta escala evolutiva dos mundos habitados. Primitivos, provas, expiações, regenerador, mundos felizes, e depois então os mundos divinos, onde a felicidade é intensa e a perfeição é o âmago de todos que ali habitam. Então nossa jornada é longa, não podemos desistir, que é como a formiguinha que vai aos pouquinhos e vai fazendo o seu trajeto. Nós podemos ter uma ideia da dimensão de nossa caminhada quando nós voltamos lá atrás, e quando foi escrita a Bíblia, nós vemos aquela figura de uma escada, que se chama a escada de Jacó, que ele queria construir uma escada para chegar ao céu,
Então nos dá a ideia da infinitude dessa escada. Essa é a escada da nossa evolução. E nós estamos aqui embaixo dando o primeiro passinho, conseguindo subir no primeiro degrau, no segundo degrau. Então, muito nos espera pela frente. Mas vamos abraçar a nossa própria construção. Então, a doutrina dos Espíritos nos oferece muitos elementos para nós crescer e evoluir, baseado nos ensinamentos de Jesus e baseados nas diretrizes que Deus nos concede. Para essa nossa autoconstrução, não podemos esquecer 3 elementos ou 3 ferramentas que vai nos auxiliar. A primeira é a crença, a segurança de Deus. A segunda é a família e a terceira é o trabalho. O trabalho que muitas vezes a gente sai tão contrariado para trabalhar, sai com dor nas costas, não quer levantar de manhã, o despertador desperta, a gente não quer levantar, se é o celular, desperta a primeira vez, a segunda vez, e daí a gente levanta pesado, parece que a gente pesa 1 tonelada. Parei de trabalhar. E na verdade o trabalho é uma bênção dos céus, é uma ferramenta que Deus nos concedeu para nos proteger. É difícil nós encontrar as pessoas que se dedicam ao trabalho, alguém dizer que está com depressão. Às vezes acontece, quando os dramas são muito profundos da consciência humana. Mas é muito difícil. Agora é muito normal a gente encontrar pessoas que se aposentaram e dali a pouquinho estão com depressão, porque não tem às vezes o que fazer, não tem ocupação. Então, a terapia ocupacional é fundamental em nossa vida. Além de nos proteger contra a depressão e outras doenças, também nos protege contra os nossos pensamentos inferiores, contra as nossas chagas morais. Quem está trabalhando não tem tempo para ficar correndo atrás da esposa do vizinho, atrás do marido da vizinha. Não vai ter tempo nem para pensar nisso, porque tem que se ocupar com o trabalho. Quem está trabalhando tem a oportunidade de honestamente trazer o pão para seus filhos, para sua família. Vai ter o dinheirinho para pagar seu colégio, a sua roupinha do filhinho, enfim. Então, uma bênção dos céus. Juntando a estas bênçãos dos céus, nós vamos lembrar aquela expressão de Jesus, onde ele nos falou em 3 elementos. Não podemos esquecer. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Nos disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E Kardec nos dá mais uma reforçadinha e diz assim: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E a partir da nossa instrução, nós vamos conseguir aquela fé que Kardec tanto nos refere nas obras básicas, que fala sobre a fé raciocinada. Aquela que é consistente, aquela que tem base, que nós sabemos por que nós cremos em Deus. Então, a partir do estudo, nós vamos construir esta fé e vamos construir um ser novo, para que possamos então, com essa energia, com essa confiança no Senhor do Universo, aplicar toda a nossa energia, toda a nossa força em nossa própria construção moral, em nossa própria evolução, tendo como consequência natural a felicidade do ser humano. Então, dentro desses princípios básicos da doutrina espírita, nós gostaríamos de trazer mais alguns, e são só mais 48, cada um deles é 5 minutos, então nós não vamos levar muito tempo, mas é mais ou menos isso. Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito nos diz o seguinte: que o mal não é construção divina, sendo ele criado pelo homem, sofre o homem e as suas consequências. Então, lei de causa e efeito. A esta lei nós precisamos estar atentos, porque tudo que nós fizermos vai trazer uma consequência ou positiva ou negativa.
Então, antes de nós agir, nós precisamos pensar. E para nós podermos pensar, nós precisamos controlar um elemento que grande prejuízo traz à humanidade, que chama-se ansiedade. Pela ansiedade, às vezes a gente toma atitudes que depois a gente se arrepende. A gente é muito ansioso, muito precipitado. Então nós precisamos pensar, e pensar no efeito que cada atitude nossa vai trazer. A reencarnação nos diz aqui: somos nós hoje o produto do nosso ontem, e seremos amanhã aquilo que hoje programarmos, ou seja, a evolução através das várias vidas no corpo de carne. Quando nós iniciamos a estudar a doutrina espírita lá em Panambi, em 1987, tinha um médico, não tinha centro espírita em Panambi, tinha um médico que veio de Santa Maria, chamado Ademar da Silva Medeiros, e ele conhecia a doutrina espírita, nós não conhecia nada. E daí ele começou a falar para nós sobre a doutrina espírita, aquelas coisas tão lindas que vocês conhecem do espiritismo, mas quando ele falava na tal da reencarnação, eu coçava a cabeça, eu me mexia no banco, eu não conseguia me ajeitar, mas isso não é verdade, isso não existe. Mas eu não podia contrariar, porque ele era meu amigo e eu não queria machucá-lo, ofendê-lo. Então eu ficava quieto. Mas a vida foi passando, nós continuamos a estudar a doutrina espírita, e a vida foi nos mostrando que é uma realidade inconteste, e que sem nós assimilarmos o princípio da reencarnação, nós não vamos entender Deus, não vamos entender a justiça divina. E se cada um dos senhores, das senhoras, poderia citar N exemplos para nós citaríamos apenas um, que esse tira qualquer dúvida. Tinha um casal de amigos lá em Panambi, que era muito amigo nosso, e eles tinham duas filhinhas, uma filhinha pequenininha, devia ter 8 anos, um serelepe, corria, andava, vinha para o meu colo, pulava, não sossegava, estava sempre a mil, alegre, feliz, contente. E eles tinham uma outra menininha que tinha em torno de 12 ou 14 anos, que ela estava deitada numa cama da altura dessa mesa, uma cama bem mais forte, e daí ela não levantava, era esquálida, só tinha ossos e pele, não tinha quase carne, fazia as necessidades fisiológicas na roupa, na cama. Para se alimentar, precisava que alguém lhe desse a comidinha na boca. Não mexia a perna, não mexia o braço, só piscava os olhos, e pela sua expressão fisionômica a gente podia entender se ela estava gostando de tal situação ou não. Nasceu assim a menininha. Daí nós vamos perguntar: mas que Deus é esse? Que justiça é essa? Para um corpo perfeito, feliz, para outra naquelas situações, onde está a justiça divina? Agora aquele ser que ali estava naquelas condições de extrema penúria, quem sabe o que não fez no passado, e como Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca, lhe deu a oportunidade, através da expiação em um corpo debilitado, poder resgatar seus erros do passado, e quem sabe amanhã, como essa outra menininha, então ter um corpo sadio, perfeito, poder correr, andar, pular, divertir-se, enfim. Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Então, através da reencarnação, nós podemos evoluir, crescer, progredir e resgatar, expiar os nossos erros do passado. Então, o princípio básico da doutrina espírita, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos. E nos diz aqui que essa comunicação existe desde que existe o homem encarnado na face da terra. Nós sabemos que no passado os índios tinham o pajé, que era o contato com o outro lado da vida. Nós sabemos que lá no tempo antigo, na Roma antiga, lá no tempo da Grécia, tinha as pitonisas, tinha os adivinhos, enfim. Mas sempre houve essa comunicabilidade. Hoje tem os médiuns, e a doutrina espírita tem um trabalho muito sério nessa área, utilizando os médiuns, para que através da mediunidade, da comunicabilidade com os espíritos, possa Deus, usando a organização da casa espírita e os trabalhos mediúnicos da casa espírita, auxiliar N espíritos desencarnados que precisam de socorro, que precisam de amparo.
Também através desse trabalho mediúnico, os amigos espirituais possam orientar, auxiliar a nós em nossa evolução, em nosso crescimento, nos dar um amparo, enfim. Então, a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Não vamos falar sobre a lei de amor, justiça e caridade, porque falamos no início sobre a bondade e a misericórdia divina. Mas vamos falar sobre a lei de evolução. O espírito progride sempre. Criado por Deus simples e ignorante, somos destinados à quase perfeição através do nosso esforço aplicado na evolução. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher o que queremos fazer. Mas, junto com o livre-arbítrio, nos dá também a responsabilidade, que nós somos responsáveis por nossos atos e iremos então expiar em dor e sofrimento, ou trabalhando através do amor, para resgatar os erros do passado, ou então, se nós escolhermos o bom caminho, termos a felicidade de ter como retorno também a alegria dos dias felizes de nossa existência. Então, a lei de evolução. Assim como a Terra está evoluindo, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, nós também estamos evoluindo em várias áreas da personalidade humana, na inteligência, no físico e no moral também. E nesta evolução nós vamos aprendendo algumas coisas, a trabalhar com o pensamento, por exemplo. Então, quando nós estamos aqui, a gente começa a analisar cada um e escutar o pensamento de cada um. E a gente vê que o pensamento de vocês diz assim: para, encerra, que eu quero ir embora. Nós estamos escutando isso no pensamento de vocês aí. Então, nós vamos deixando os princípios básicos da doutrina espírita por aqui, teria mais alguns, mas o tempo nos convida a encerrar. E uma casa espírita tem sua disciplina para iniciar e também para encerrar. Nós queremos pedir ao Senhor do Universo, então, que esteja sempre conosco e que nos ampare sempre. E a todos os presentes agradecemos pela oportunidade de aqui estar. Muito obrigado a todos.